Olá, meu nome é Marques Lins Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company. Eu sou bacharel em estatística, psicopedagogo clínico empresarial, neurocientista clínico, teórico psicanalista e técnico em eletrônica. Esse vídeo de hoje vai ser como você definir uma rede neural a partir dos seus nós, de forma que você possa plotá-los em um plano de duas dimensões, para que você tenha uma ideia de como ele se organiza. A informação ela está disponível no site Lenderbook. Então, entrando no site Lenderbook, você vai ter disponível nesse site esse vídeo que eu estou formulando na parte de vídeos que compõem o site, que são as aulas que a gente está fazendo. Nesse menu verde aqui, ele vai estar disponível aqui no último bloco por enquanto, que se chama Redes Neurais à medida do nó. E o arquivo que nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre redes neurais, ele está um pouquinho mais abaixo. Se você quiser trabalhar com o conceito de redes neurais desde conceitos básicos em diante, você vem aqui na nossa rede, né, que é um trabalho sobre redes neurais. Você vai acessar esse trabalho e ele vai ter as aulas que ficam disponíveis para que o aluno venha a aprender os conceitos de redes neurais, para que você possa montar a rede neural do seu empreendimento. Tem alguns exercícios que você vai treinando e algumas informações básicas que você vai assimilar a partir das conexões e informações que a gente for montando aqui. Repare que tem bastante exercícios, tem bastante métricas, tem muita coisa para você utilizar. Então, retornando, vamos localizar o arquivo de redes neurais que está no nosso site. Ele está um pouquinho mais abaixo no menu de arquivos e basta você localizar em ordem alfabética nesse menu, que é o menu de arquivos, o arquivo chamado redes neurais. Vamos localizar redes neurais à medida do nó. Basta você fazer o download do arquivo e você vai ter acesso à aula que está sendo ministrada através desse vídeo. Então nós temos aqui uma situação problema no qual você tem um questionário no qual você perguntou qual a sua cor predileta de carro para um público seleto de pessoas. Aí eu obtive, hipoteticamente, para carro de cor branca, 841 respostas favoráveis. Carro de cor verde, 996, e assim por diante. Total de 11 cores foram observadas dentro do questionário. Cada um poderia falar mais de uma cor. Então eu poderia gostar de um carro que fosse branco e alaranjado ao mesmo tempo, ou um carro que fosse verde e um carro que fosse vermelho também. Então o que eu fiz? O problema era saber o quão distante estava a quantidade de respostas de uma cor em relação à outra. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as observações, repliquei essas observações para a linha de baixo e ao replicar eu fiz uma classificação no qual essa classificação me permitiu saber qual é o elemento mais expressivo para o menor, de forma que eu fiz uma ordenação. Aí eu descobri que a preferência nessa população que foi estudada era de carros verdes, e tinha um total de 996 respostas, seguidos de carro azul claro, branco, roxo, cinza, alaranjado e por último o azul escuro. E dessa relação eu calculei o total de respostas, calculando a soma de todas as respostas possíveis que eu encontrei,
contei quantas cores apareceu. Cada cor é uma classe, então foram 11 cores, então eu tive 11 classes de respostas. Aí eu fiz a média para saber qual era o valor médio das classes, se todos tivessem a mesma resposta padrão de informação, gostassem de todas as cores. Então eu obtive uma média de 439,73 respostas. E percebi o quão é uma cor que se situa próxima de outra. Na minha relação, no qual eu verifiquei de proximidade, eu considerei que uma cor estava decisão de adquirir um carro de uma determinada cor estava próximo de outra, se as médias dessa minha população não ultrapassasse 5%. Né? Da mesma forma, 5% no caso espelhado, se fosse o sentido contrário. Então eu calculei a amplitude, o quanto que minhas respostas dessa cor se distanciava em relação da média. E após eu verificar essa amplitude, eu peguei e dividi a amplitude pelo total de J5, pela média total das classes. Então eu tive uma medida relativa de distanciamento, uma medida média, que é esse MM aqui, do quão distante está uma cor da posição central das minhas respostas. Então eu obtive essa coluna aqui com informações 1,26, 1,06 e até valores negativos, que o valor se situa abaixo da média. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ver a medida média de cada linha para tentar saber qual é a relação de proximidade que eu tinha de uma cor em relação à outra. Então, nesse caso aqui, eu peguei a observação da cor verde e vi qual era a amplitude em relação à cor azul, que é a medida de média de linha de um grau. E dividir esse valor pelo total de respostas dos dois agrupamentos de linha. Então eu estou tentando comparar aqui o quão as respostas de linha verde se situam distantes em termos de amplitude das respostas de linha de carro azul, né? Então eu cheguei à conclusão que as respostas para interesse em carro de linha verde de carro verde e carro azul, elas são menos de 5%. Então, o que eu fiz? Dentro dessa hierarquia no qual eu posicionei o valor mais expressivo ao valor mais baixo, eu fui pegando as distâncias das respostas das cores parentescos, tipo verde e azul. Aí depois do azul tinha aparecido o branco como mais expressivo. Aí eu peguei a diferença do azul com branco, depois do branco com roxo, o roxo com cinza, o cinza com alaranjado, o alaranjado com preto, o preto com amarelo, o amarelo com vermelho, o vermelho com lilás e o lilás com azul escuro. Então eu vi a relação que tinha de diferença de uma posição em relação ao outro, medi a amplitude e dividi pela média. Vocês podem ver essas fórmulas acessando esse material, conforme eu já expliquei no site. Aí a medida de intensidade 2, eu saltei uma. Então eu verifico o quão o verde ele é expressivo em relação ao carro do tipo branco. O quão o azul é expressivo em relação ao roxo. E o MML3
eu pulo 3 posições. Então eu vejo o quão o verde é expressivo em relação ao roxo, o quão o azul é expressivo em relação ao cinza, o quão o branco é expressivo em relação ao alaranjado e assim por diante. Aí o que eu fiz? Eu pintei todos os elementos no qual a distância mínima entre eles deveria ser estabelecida. Por exemplo, a distância de grau 1, ela não pode ultrapassar 5%, segundo o meu conceito de ser algo perto, significa a mesma condição de resposta. Quando eu pulo uma posição e passo para uma resposta de grau 2, eu também tenho que fazer um cálculo no qual a minha taxa de proximidade ela vai distanciar também. Então eu calculei que o distanciamento métrico aqui seria de 0,05, ou seja, 5% a cada novo grau de distanciamento. Então, por exemplo, na medida média de linha de grau 3, como são 3 graus, então é 0,5 vezes 3, então é 0,15. E na medida 4, 0,2. Eu posso ter medidas 5, 6, 7, 8, 9, até n-1, que no caso, como eu tenho 11 elementos, eu posso ter até 10 medidas. Mas quando eu paro para saber que não existe mais relação válida de acoplamento entre informações. Quando eu tenho um caso em que eu não tenho mais nenhuma medida no qual ela se enquadra dentro do limite no qual a minha taxa estabelece como proximidade. Nesse caso aqui, a medida de grau 3, ele exigia que as cores estivessem próximas umas da outra até 0,15. E eu encontrei apenas uma medida chamada 0,11, que essa medida aqui de grau 3 é a distância do preto, pula 3, 1, 2, 3, até o roxo. Então a distância do preto para o roxo, ela é uma medida que existe uma certa ligação dentro das condições de respostas. E a medida de grau 4, que teria que ser menor do que 20%, 0,2%, não encontrei nenhuma resposta. Então, é sinal de que as ligações elas devem ser paradas até o grau 3. Que a partir daqui não deve prosseguir as quantidades de interação. Aí, baseado nesse tipo de conhecimento, ensinamento, foi percebido através desse contexto que esses respondentes, eles têm uma predileção por carro verde e azul. Esse é um exemplo hipotético, não é um exemplo real, só para vocês entenderem o contexto. Então, as respostas verde e azul não diferem. Então, se eu for um vendedor e quero tentar negociar um carro com o meu cliente, se ele manifesta que gosta da cor verde e na hora o verde não está disponível, eu posso ofertar um carro azul que provavelmente ele também vai sentir atraído pelo consumo. Observa-se também que nessa relação hipotética desse exemplo, existe correlação entre o azul e o branco. Então, se eu oferecer um carro azul ou branco, também está dentro da linha de que irá agradar o meu cliente. E também dentro das interações, o roxa, o cinza e o alaranjado, eles estão dentro também do mesmo padrão de reconhecimento. Então, indo para a rede neural, nós temos as medidas de ordem, que são as medidas M, né? Então, nós temos que a condição de classe, ou seja, de cor de carro, que teve maior quantidade de respostas, ela está no nível número 1. Aí você vai seguindo a ordem das classes, você observa
que são 11 classes, conforme nós verificamos aqui. Mas existe uma classe que nós temos que começar montando a nossa rede neural. Então, como as classes estão ordenadas do valor maior, mais expressivo para o valor menor, a classe que situa-se no meio é a classe 0, ou seja, a classe que está no ponto central de nosso estudo. Então, essa classe que está no ponto central de nosso estudo é por onde a gente vai começar a fazer o primeiro nó. Então, a gente observou, numerando e posicionando na metade o estudo, que o alaranjado é a classe no qual se situa no centro. Mas só que ele está dentro da medida média menos 0,01985 graus de posicionamento. Então, considerando que o ponto central é essa bola preta aqui, o que está acima é positivo e o que está abaixo é negativo. E ela posiciona-se apenas 0,01. Então, você localiza uma posição mais ou menos próxima do eixo central e posiciona a bola alaranjada nessa posição. Aí, para tentar localizar, por exemplo, a posição de cada uma das coordenadas, você vai posicionando a partir da primeira medida em ordem circular, de forma que o que está acima do zero é positivo e o que está abaixo do zero fica na margem negativa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 na parte superior. Então, você começa da esquerda para a direita, M1, M2, M3, M4, M5. Perdão. E na parte de baixo, a medida 6, 7, 8, 9, 10. M6, M7, M8, M9, M10. A partir dessa circunferência, você já sabe qual a posição em que se encontrará cada nó da sua rede neural que você está montando para essa pergunta. E esse nó, ele estabelece o seguinte, que essa medida média que foi encontrada a partir da amplitude dividido pela média das observações, ela é uma medida de distanciamento entre a parte central do seu projeto e a parte mais distante em relação à medida. Então, a medida 1, ela se encontra 1,26504 distante da parte central. Então, a gente vai posicionando aqui a posição relativa a ela baseada nessa métrica. A azul está 1,06. A branca está 0,91. Aí você vai posicionando de acordo com o gradiente que te leva para uma medida bússola em relação ao M que você selecionou. O lilás, que é o M9, está a menos 359. O M9 está aqui. Aí, esses pontos que estão dentro da margem de segurança da taxa de proximidade, todos eles que forem abaixo do percentual, a partir da medida média de linha de grau 1, você vai estabelecer os conectivos. Então, todos aqueles do MML1 que for menor que 5%, eles têm uma linha interconectando. Então, nós temos aqui, no caso, o azul está interconectado com o verde. Azul e verde. O branco está interconectado com o azul. E na MML2 falou que o branco está interconectado com o verde. Vocês reparem que a medida
que se estabelece aqui é uma medida triangular. Pode ser feita também dessa forma, através de um aplicativo que leve em consideração valores através de funções. Então, você repare que a medida 1,26 é a distância do centro até ao posicionamento da cor do carro. A medida 1,06 é referente a azul. Então, se você interligar essas duas linhas, você vai ter um triângulo, que é justamente essa medida da MML1, né, no qual ele vai estabelecer uma relação de distância entre o azul e o verde, que é o segmento que você deseja. Então, dessa forma, você vai verificando quais são as conexões, que são essas partes em branco aqui, que foram formadas, de forma que você vai ter a sua rede neural baseado nas informações que você coletou. Então, para esse caso aqui, hipotético que foi gerado, nós temos o caso em que houve uma constelação com duas redes. Uma rede neural onde estava interconectado os carros de cores azul, verde e branco, e uma outra constelação que estava interconectado os carros de laranja, roxo e cinza. Sendo que o carro roxo ele se situa interconectado com o carro preto, né? E desassociados de qualquer outro tipo de correlação, dentro dessa rede neural tinha o amarelo, o vermelho, o rosa e o azul escuro. Então, se vocês trabalharem dentro dessa lógica, vocês vão conseguir montar redes neurais baseadas em coisas mais complexas. É claro que isso aqui é apenas uma pequena ilustração do nosso mini curso, conforme eu falei para vocês, referentes a redes neurais, que eu deixei instalado aqui para vocês no site da Lenderbook, que vocês devem acessar. Basta clicar nessa símbolo de rede neural, que vocês vão ter acesso a todo o mini curso que eu preparei para vocês trabalharem com a informação. Eu agradeço, espero que a informação tenha sido útil e até a próxima oportunidade. Tchau!